gente, boa tarde. Mais uma segunda-feira aqui com vocês. E o programa está redondo, mas você não tem noção. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos bater um papo aqui com dois profissionais da área de saúde também, odontologia, do projeto Dentista do Bem, que vieram aqui para fazer um convite para vocês. Eu vou ter que ler o nome porque é difícil. A doutora Ana Caroline Amaral, que já vai estar aqui conosco, juntamente com o doutor, deixa eu ver se eu consigo, peraí, doutor Gustavo Holdenbauer. Falei certo? Falei. Já eles vão estar aqui conosco. Você que está em casa, preste atenção nesse bate-papo. Hoje no quadro Memórias com Sabor, nós fomos conferir lá no Dueto, com a nossa querida chefe, Joana Menescal, o segredo do bolo Duetos. Acredite, ela fez na íntegra esse bolo delicioso para você que está em casa, então você não pode perder. No nosso quadro Conhecendo Petrópolis, a participação sempre do nosso querido professor, historiador Joaquim Eloy, nós fomos conferir, sabe o quê? Por que a rua Paulo Barbosa se chama Paulo Barbosa? Já para vocês. E daqui a pouco também, doutora Elisama Baixe, ela que é otorrinolaringologista. Hoje eu estou tendo que ter aqui um treino, né, para articular a fala, porque dia 16 agora foi o Dia Mundial da Voz e ela veio falar um pouquinho a respeito disso para todos nós. E agora, no quadro Momento da Maturidade, fomos conferir o trabalho do José Paulo, esse fotógrafo super conhecido, queridíssimo aqui da nossa cidade, que já faz parte aí dos mais de 60, mas que continua aí a todo vapor. Então, para você que está em casa conferir a história do José Paulo, roda o VT. Muito bem, hoje aqui no nosso quadro Momento da Maturidade, estou com uma figura ilustre, famosa principalmente pelas imagens registradas, não só da cidade, mas assim como também dos moradores, das pessoas ilustres que aqui fazem parte. Estamos aqui com esse fotógrafo, nosso querido José Paulo. José Paulo, obrigada por aceitar esse convite. Boa tarde, Silvana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todo o nosso povo, público e assistente aqui do Canal 19. E é um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho, né, do trabalho que eu venho fazendo, né, através das pessoas, né, fazendo as pessoas felizes através do meu trabalho. E é muito bom. Muito obrigado, Silvana. Então, o que eu quero saber antes de mais nada? Como é que começou essa sua história com fotografia e há quantos anos você exerce essa profissão? Tudo começou em 1967, 68, quando eu ainda trabalhava na indústria têxtil. E a minha irmã se apaixonou por um rapaz que estava começando na fotografia. E ele me convidou para fazer um trabalho, ou servir de acompanhante e tal, para que ele pudesse exercitar o serviço. E eu fui, né? E depois de terceiro domingo que nós saímos, que o trabalho era feito sempre aos domingos, né? E aí eu acabei gostando, ele falou assim, então vamos fazer junto. Porque ele também não entendia muito de fotografia, né? Ele tinha uma câmera, na época que o nome dela é Olympus Pen e Olympus Trips, né? A Olympus Pen já era uma câmera uma câmera japonesa bem evoluída, bem avançada, e fazia uma fotografia chamada monóculo, que era feita de um filme chamado slide, né? O cromo, e ali nós cortávamos, colocava na caixinha, e era o filme coqueluche da época, por ser colorido, porque era através de um monóculo, ou seja, uma caixinha de plástico e tal, né, muito bem confeccionada, e ali a gente começou a nossa carreira, né? Pois é, antes de cortar, você está falando aí do monóculo, eu não vou acusar a minha idade não, mas eu tenho muitas fotografias no monóculo ainda. Aí você começou a sua carreira graças lá ao namorado da sua irmã, né? Isso. E de lá para cá não parou mais. Depois foi só atendendo sempre aos domingos, né? Eu saía de casa em casa, as pessoas já me aguardavam, a família toda prontinha, né? E fazia aquelas fotografias, e todo domingo já entregava uma remessa e já tirava novas fotografias, e assim eu comecei pelo bairro
Pedras Brancas, bairro Mosela, depois fui bairro Castrioto, e aí comecei a servir toda a cidade com esse meu trabalho, né? Depois meu cunhado continuou na fotografia e eu também continuei sozinho também, já nessas alturas nós éramos dois concorrentes, né? Opa, peraí, tá falando sozinho, mas o tempo passou, você continuou na fotografia, mas aí a sua alma gêmea você trouxe também para trabalhar com você, né? Que é a nossa querida Gisele, não é isso? A Gisele me pegou faz exatamente 20 anos, né? Porque eu sempre digo assim, homem nenhum pega mulher, homem só é prosa. A mulher que conquista o coração do homem, né? E ela se interessou pela fotografia, né? Aliás, o motivo pelo qual nós nos conhecemos foi a fotografia, né? Nos conhecemos através de uma festa, né? E aí a coisa foi muito boa, né? E hoje nós estamos aí colados, né? Ela atualmente tem um estúdio na 16 de março e eu estou montando uma sala no Rua do Imperador para que a gente possa atender ambos os lados dos moradores da cidade, né? Porque a nossa cidade tem zona norte e zona sul, né? Isso é verdade. Agora, então assim, a fotografia tem uma importância ímpar na sua vida. Como é a sua carreira, você tem um nome na nossa cidade, é reconhecido. Dificilmente, hoje tem muitos fotógrafos renomados aqui na nossa cidade, mas dificilmente quando se fala dos profissionais de fotografia, não se remeta a você, né? Não se fala assim, Zé Paulo. E hoje você tem a sua esposa que também trabalha contigo. Então eu queria que você, que está aqui conosco, que a gente está mostrando as imagens, daqui a pouquinho, à medida que a gente vai conversando, o Lucas está conferindo aí algumas imagens de jornais, de celebridades. Eu queria que você falasse para quem está em casa, que está começando agora por essa carreira, que tem esse olhar, essa vontade, qual o conselho que você dá para esse jovem que quer seguir essa carreira? Bom, eu quero dizer para os jovens que eu descobri um pouco tardio a questão da fotografia como profissão. E até hoje eu ainda misturo ainda o meu trabalho, porque eu fui sempre um fotógrafo faz tudo. E para que você seja um bom fotógrafo, que você estude numa área determinada de fotografia, que você goste, para fazer com bastante amor, bastante carinho. Então, é um campo vasto, né, na área de fotografia. E não faça assim, eu faço casamento, eu faço foto de quadros, eu faço foto de móveis, né? Especifique, né, a sua função, que aí vai dar tudo certo, né? Isso é muito importante. E é que eu tenho a dizer, e principalmente ter humildade, né, para fazer fotografia. Da sua casa para fora, esquecer todos os problemas que você tem em casa. Não pode levar cara feia, mau humor, né? Não pode ser um fotógrafo ditador, né, que é contratado para fazer um trabalho, você tem que fazer o que eu quero, né, o que eu mandar. Não pode, precisa saber do sentimento das pessoas para que a foto possa transmitir realmente o seu recado maravilhoso e a lembrança eterna, né? E porque eu digo, a fotografia fala realmente mais que 1000 palavras, né? E toda vez que uma pessoa olha uma fotografia, né, a primeira coisa que eles lembram não está na fotografia, é o fotógrafo, né? Então faça com carinho, o sol nasceu para todos, né? Essa conversa de que não há campo profissional, se você caminhar, buscar, procurar, né, fazer favores, ser bastante gentil, cortês, sempre terá serviço para você. Então o segredo é fazer com amor, não é isso? E já que a gente está falando de amor, quero agradecer aqui, você mora no meu coração, você, Gisele, e a verdade é que, né, nós comentávamos, a primeira fotografia, minha primeira aparição no jornal, vamos dizer assim, a foto que registrou no jornal foi nosso querido Zé Paulo. Então fica aqui essa homenagem para você e para todos os fotógrafos. Obrigada!
Ainda bem que você que está em casa não fica ouvindo o papo paralelo. Isso aqui hoje está maravilha. Olha só, conforme eu anunciei, estou aqui com a doutora Elisama Baix. O nome é fácil, o problema é a profissão, que ela é otorrinolaringologista. Só isso já é um exercício para minha voz. Exatamente. Não é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Silvana. Tudo que bem? bom que você está aqui, hein? Muito bom, muito bom. Eu agradeço o convite também. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, o último dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz. Isso. E claro que eu, além de ser profissional da voz, me interesso pelo assunto até por conta da profissão, mas todos nós que estamos em casa também, sem sombra de dúvidas. Eu queria que você falasse disso. A nossa voz, a importância de cuidar desse instrumento tão importante, né? Isso aí, Silvana, boa tarde. A voz, como você falou, é exatamente isso. É um instrumento, um dos instrumentos mais importantes que nós temos no nosso corpo. É por onde nós nos expressamos, nos comunicamos. E se nós não cuidarmos adequadamente, o que vai acontecer é que a nossa comunicação vai ficar, obviamente, prejudicada. E como você disse, no dia 16 de abril nós tivemos então o Dia Mundial da Voz. Esse dia é importante dizer que, na verdade, foi internacionalizado em função do Brasil. Na verdade, a campanha da Voz começa no Brasil em 1999, então hoje a gente completa 17 anos de campanha, só que era um dia nacional, não era um dia mundial. E há 13 anos nós conseguimos, dentro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, abarcar e que o mundo, né, pudesse abarcar esse dia, 16 de abril, como Dia Mundial da Voz. Então, e isso surgiu por quê? Por causa, principalmente, do alto índice de câncer de laringe que era diagnosticado. Com esse trabalho, a gente conseguiu sensivelmente diminuir e, vamos dizer, conseguir colocar isso para a população de que é um cuidado que se deve ter e que o câncer de laringe é extremamente grave e que pode ser evitado se tomados os devidos cuidados. E que cuidados são esses? Principalmente a questão do fumo e do tabagismo e da bebida, né, do alcoolismo. Ou seja, a gente sabe que o cigarro e o álcool são ainda os principais vilões nessa região. A laringe é um órgão extremamente sensível, ele tem uma mucosa bem diferenciada e que ela é afetada muito com esses dois agressores. E existem outras coisas, obviamente, que pioram também o quadro, como, por exemplo, alimentos alimentos com cafeína, por exemplo, grande ingestão de café, Coca-Cola, né, refrigerantes, outros alimentos quentes como gengibre, hortelã. O abuso desses alimentos podem, a longo prazo, trazer problemas gástricos e, com isso, ter lesões na laringe por um refluxo, por exemplo. Hábitos, por exemplo, de falar muito alto, de usar a voz de maneira agressiva e um tempo prolongado também podem prejudicar a voz. Então, cuidados simples, como falar pausadamente, usar a respiração a seu favor, tomar bastante líquidos durante a fala. Então, profissionais de voz, é bastante interessante que tenham um copo de água, um líquido e que bebam pequenos goles a cada 15, 20 minutos para hidratar essa região da mucosa, na verdade da faringe, do entorno da laringe. Então, são cuidados simples, evitar o cigarro, o álcool em grande quantidade, que a gente consegue reverter esse quadro e evitar, por exemplo, o câncer de laringe. Mas aí eu estou em casa, estou prestando atenção e eu percebo que eu ando rouca. Sim. Um bom tempo. Né? A pessoa que fica assim, ou muitas vezes. Isso, várias rouca, vezes, a voz vai e volta. Isso é um sintoma de quê, doutora, por exemplo? A rouquidão é o primeiro sinal de que a laringe não está bem, de que a laringe não está funcionando. Porque as pregas vocais, elas devem abrir ao respirar e fechar durante a fonação, ou seja, durante a fala, e não deve haver atrito entre elas, ou seja, não deve existir nenhuma lesão, absolutamente nada que faça atritar e gerar esse processo que é a rouquidão. Então, se a minha voz ela está indo e voltando com rouquidão, ou seja, eu tenho momentos em que a minha voz fica até parece como se estivesse arranhando uma parede, essa é a sensação. E aí minha voz vai
um tempo assim e volta, ou ela está permanentemente, mais do que 15 dias dessa forma, a gente deve procurar um otorrinolaringologista, ou seja, a gente tem que procurar um especialista para olhar essa prega vocal e ver o que está acontecendo. Isso não vai melhorar da noite para o dia, não. Se houve esse quadro de vai e volta, ou seja, um quadro intermitente, ou um período acima de 15 dias em que a voz não retornou às suas condições normais, tem que procurar um especialista. Quer dizer, existem muitas profissões, né, que fazem o uso da voz e exatamente em função disso, doutora, o que pode ser, assim, falando mais precisamente para o profissional, né? Sim. Seja o professor, seja quem trabalha em veículos de comunicação, advogado, um representante comercial. Né? Enfim, para essa pessoa, o que ela pode fazer em termos de prevenção, além desse líquido, né, que ela deve ingerir? Isso. Não fumar, e não é bebida alcoólica que eu estou falando, né, doutora? Isso. O que essa pessoa, esse profissional pode fazer de modo mais efetivo para que evite algum problema mais grave com o seu instrumento, né? Isso. A gente sempre fala muito para os professores e eu gosto às vezes até de dar palestras. A gente tinha um trabalho bastante interessante como professores, até nesse sentido, dando algumas orientações. O profissional de voz, ele deve obrigatoriamente usar o microfone. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? Principalmente o professor e que trabalha em lugares, às vezes, que não tem uma acústica adequada e com grande número de ouvintes, é importante o uso do microfone, porque ele vai amplificar a sua voz sem que você precise gritar ou falar mais alto. Isso, claro, em lugares maiores e tudo mais. Um profissional que não tenha esse número de ouvintes tão grande, mas que usa a voz rotineiramente, realmente o importante é ter uma orientação vocal. Isso é fundamental. Que procure um otorrino ou mesmo um terapeuta, que nós chamamos de fonoaudiólogo, para que lhe dê orientações de exercícios, de posturas, de exercícios respiratórios, para que você tenha uma maior força nessa prega vocal, uma maior força principalmente no nosso diafragma, que é o nosso músculo da respiração, que controla isso, e que possa então assim cuidar melhor da sua voz. Além, exatamente do que eu falei, da questão do líquido. O profissional de voz precisa obrigatoriamente usar líquidos, beber líquidos em grande quantidade, pequenos goles, não precisa ser tudo de uma vez, mas precisa manter a caixa de ressonância, que nós chamamos, que é o nariz, a boca, a língua, sempre bastante hidratada. Mas o que eu chamo a atenção, principalmente do professor, a questão do uso do microfone para que amplifique sua voz, e para um profissional que lida no dia a dia com pequenos grupos, realmente tratar a sua voz, buscar conhecimento, buscar exercícios para que você conheça melhor a sua voz. Trabalho preventivo mesmo, Esse é um trabalho preventivo, porque dessa forma você vai justamente evitar as lesões que a gente chama de fonotraumáticas, as lesões que vêm justamente pelo mau uso da voz. E esse mau uso da voz às vezes não é, a pessoa não fuma, não bebe, mas é porque ela usa a voz de forma errada. E aí essa prega vocal vai ser lesada. E você agora vai participar de um congresso, né? Isso. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso. A partir do dia 30 de abril até o dia 2 de maio, em São Paulo, vai ter um congresso mundial, chama Rhinology. A cada 2 anos ele acontece e a gente vai ter agora em São Paulo. É um congresso só sobre a parte nasal. Então, desde as questões funcionais até questões estéticas, vão ser trabalhadas nesse congresso. E é um congresso bastante interessante porque, como ele é mundial, vem nomes da rinologia mundial, pessoas muito importantes, com trabalhos bastante interessantes, e a otorrinolaringologia hoje ela é bastante abrangente, então a gente trata desde as questões mais simples, infecciosas, até acessos, por exemplo, à base do crânio, para cirurgias junto com os neurocirurgiões. Então, vai ter bastante coisa interessante aí nesse congresso. Então, neste caso, você tem um compromisso comigo, voltar aqui para contar essas novidades. Com Pode certeza, ser? claro. Dever de casa? Dever de casa. Aliás, você tem alguns deveres de casa. Tenho. Né? Doutora, eu estou em casa e de repente eu queria uma consulta com a doutora Elisama, queria saber direitinho. Por favor, passa o número do seu consultório aqui pra gente. Então, o meu consultório fica na Avenida Piabanha, número 339, e o telefone é 2231-0018. Então, vai voltar? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Então, promessa é dívida. Eu já faço aqui a promessa. Sem problema já faço
o compromisso ao vivo aqui, Isso, sem entendeu? problema. Proposital, entendeu? Entendi, porque não tem como, Os né? outros já estão ali se preparando, porque também vai ter dever de casa. Dá a mão aqui. Obrigada. Prazer Eu que te revê-la, agradeço. Igualmente, igualmente. Você que já participou lá do programa Foi, Oi, Gente. foi ótimo, então, foi muito volte bom. sempre que for necessário e vou aguardá-la. Tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. E você que está em casa não pode perder agora o nosso quadro Memórias com Sabor, onde nós fomos conferir lá no Duetos que a chefe Joana Menescal generosamente nos passou na íntegra a receita desse bolo, que é o carro-chefe. Aliás, tudo lá do Duetos é muito bom, né? Então, ó, roda o VT. Muito bem, e hoje nós estamos aqui no nosso quadro Memórias com Sabor. Nós viemos passear no Duetos, que assim, diga-se de passagem, um espaço lindo aqui da nossa cidade, dentro do Museu Imperial, dentro dos jardins do museu. E eu estou aqui com a nossa querida chefe, que aliás tenho muita honra de estar aqui, Joana Menescal. Joana, antes de mais nada, muito obrigada por nos receber. Ah, imagina, o prazer é nosso. Eu queria, antes de tudo, qualquer coisa, você me falasse um pouquinho de onde vinha essa sua paixão pela culinária. Então, eu sempre gostei de cozinhar, desde muito novinha. E a minha avó, da minha família, todo mundo gosta muito de cozinhar. Então, eu já sempre gostei, pegava as coisas, assim, todo mundo fazia, tipo, pizza em casa, a gente pegava, fazia junto. Então, desde muito nova eu gostava. E daí eu fui, assim, na hora de escolher o que eu queria fazer, eu fiquei um pouco em dúvida, entre nutrição. Aí eu decidi que eu realmente gostava de cozinhar, então eu optei por isso. E assim, eu gosto muito, apesar de ser muito cansativo às vezes, mas a gente gosta, então acaba que é bom, né? A gente faz o que a gente gosta e acaba que não fica tão puxado, tão cansativo, né? E acho que o bacana é isso, né? De você fazer. E assim, as pessoas gostarem, virem aqui, assim como você, elogiar, a gente é muito gratificante trabalhar com isso. Assim, O segredo de fazer o que gosta é fazer bem feito, exatamente. né? Você é um sucesso aqui na nossa cidade. Hoje está aqui, né? Hoje mora aqui em Petrópolis. Eu moro aqui em Petrópolis. Na verdade, eu voltei para Petrópolis para trabalhar aqui no Duetos. Eu estava trabalhando no Rio na época e eu fui convidada para vir para cá. Daí eu voltei para cá pra gente trabalhar e já tô aqui 3 anos. Os bastidores do Duetos está aqui. Bom, o que você vai preparar para o nosso programa hoje? Então, a receita de hoje vai ser o nosso bolo que faz muito sucesso aqui, que é um bolo de laranja com cenoura. Ele leva uma calda bem diferente de chocolate. O nome até é Bolo Duetos, porque a gente criou ele aqui. E ele faz tanto sucesso que eu decidi que vou ensinar a receita para as pessoas fazerem em casa. Olha, isso é generosidade, você sabe disso, né? Dividindo que se multiplica, Dividindo, né? exatamente. A grande verdade é essa, porque é o carro-chefe. Aqui, se eu for falar tudo, eu vou falar que tudo é carro-chefe, que tudo que eu experimento aqui é sempre muito gostoso. Então, antes de mais nada, quais são os ingredientes para esse bolo? Então, vamos lá. Vou começar com os secos, que são 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. Aí o fermento é uma colher de sopa cheia. Tem gente que usa a tampinha do fermento para medir. É exatamente a tampa do fermento mesmo. Dos líquidos são 3 ovos, 1 xícara de óleo cheia, 3 cenouras pequenas, uma laranja. Aí você tira os hemisférios dela e a parte branca que vai dar o amargor. Não pode deixar o branco, igual a caipirinha que fazem com limão, sim. Mesmo esquema com a laranja. O chocolate vai na massa, então são 100 gramas de chocolate picado. Amargo? Meio amargo? Não. Então aqui a gente trabalha com meio amargo. Tá. Entre o meio amargo e o amargo. O amargo vai ser o pra calda. Ah, tá. Tá? Então, e agora? Então vou começar já peneirando. Esses são os ingredientes para massa, né? Isso, pra massa do bolo. Você peneira tudo. Tudo peneirado. Então aqui a gente já vem com as 3 xícaras. Para as 2 de açúcar. 2 de açúcar.
que é o picado da massa, a gente acrescenta quando ele ainda está sem o líquido. Ah, entendi. Então Entendeu? todos os ingredientes secos, Isso. né? Que aí Conforme misturando o você falou. açúcar, misturando aqui o trigo com o chocolate, ele não vai deixar que o chocolate afunde e grude no fundo do Tem da todo um forma. segredo, né? Tá Exatamente. As 3 cenouras. A laranja. Os 3 ovos. E a xícara de óleo. Olha. Aí ele vai no liquidificador, não usa batedeira, não. Não. E é super prático. É isso que eu ia falar, praticidade nesse dia a dia, nossa, também. No Exatamente. corre-corre, é bem mais prático. E o que acontece aqui, nossos bolos, a gente não faz em sequência, então são como se fizesse em casa mesmo. Então é um a um, então de baixo o bolo como se fosse bem artesanal. o que a gente está fazendo aqui, a gente faz todo dia. Entendi. Então, nós já batemos, né, essa parte agora. Então, é importante deixar bater bem, como a laranja vai com a casca, para não que sumam uns pedacinhos. Só ficam uns pedacinhos pequenininhos, que tem gente que deixa bater pouquinho e fica com aqueles pedaços Fica aqueles de laranja pedaços, e tal. Quanto tempo mais ou menos ficamos aí batendo? Então, 1 minutinho. Um bom Tá? tempo. É um tempinho até você verificar que ele vai ficar Tá homogêneo, né? E assim, a casca da laranja é que dá o sabor. Então não é bom tirar. Sem contar que é mais nutritivo também. Entendi. Então quem quiser fazer em casa e até a casca da cenoura deixar, porque aqui a gente acaba ficando um pouco mais escura a massa. Entendi. Mas em casa acaba sendo mais nutritivo. Até mãe que gosta de fazer pra criança e tudo mais, verdade. né? Pra levar pra escola. Então aqui agora a gente vai acrescentar o líquido. Pequenos segredos que fazem a diferença. E esse bolo é muito simples de fazer. Por isso que eu acho que é legal a gente ensinar ele a fazer, porque as pessoas acham que é tudo muito complicado, né, na hora de cozinhar. Então agora mexendo sempre de baixo para cima. E por último a gente acrescenta o fermento. Ah, é verdade, o fermento não tá aí ainda. E fica uma cor bonita, né? Fica. E o sabor fica bem legal porque ele quebra um pouco, porque quando você faz só com cenoura, o bolo, ele fica um sabor mais puxado, né, pra cenoura, um verdade. bolo mais pesado. Esse não. Ele fica bem diferente. Você em casa. Então agora que a gente já vê que ele já tá bem homogêneo, não aparece mais nada. Agora a gente vai acrescentar o fermento. É importante sempre peneirar. Isso que eu queria saber mais uma vez. Reforçar, né? Porque tem pessoas que não têm esse costume, né? E é um costume muito importante de ter. Você evita que caia grumos, que saia... né? Ele já sai totalmente fininho, né? Pra cair na massa. Se você jogar ele inteiro, pode ficar com aqueles pedaços de fermento no bolo. Tanto a faz farinha, toda a o diferença, açúcar, né? Então quando você cria esse costume de peneirar, você vê que a sua receita fica bem diferente. Então é sempre bom de baixo para cima. Um bolinho final da tarde, um cafezinho. Exatamente. Tudo de bom, né? Assim, aquele bolo quentinho, né? Fresquinho. E Petrópolis combina com bolo, né? Combina muito. Então, aqui. Todas aquelas receitas maravilhosas dos quiches também, você que é a responsável? Nós fazemos aqui. Que eu amo. Tá quase na melhor parte. O que falta agora, chefe? Agora ir pro forno. Qual a média, mais ou menos? Então, são 50 minutos. A temperatura 180 graus. Tá? Mas é importante cada um ficar atento ao seu forno, né? Tem uma diferença às vezes, né? Tem fornos que você fica pronto em 30 minutos. O nosso aqui são 50 minutos certinho.
Enquanto o bolo está no forno, aí nós vamos preparar a calda. Isso. A cobertura, na verdade. A nossa cobertura. Né? Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar o chocolate. Vou colocar mais ou menos uns 200 gramas de chocolate. Amargo, no caso. Esse aqui já é o amargo. Tem que ser, no mínimo, 70% de cacau. Ah, tá. Importante. Até porque vai doce de leite na massa e aí fica muito doce. Então, doce de leite são 400 gramas. Esse aqui é aquele caseiro mesmo. Ah, tá. Mas não tem problema se for outro. Creme de leite, 400 gramas também. Tem que ser o fresco ou pode ser o comprado em caixinha? Pode ser também? o de caixinha. Tá. Eu só não gosto muito do de lata. Pra trabalhar muito com soro, isso. né? Então tem que ser o de caixinha Então, ou fresco. gramas de caixinha ou fresco. O fresco só tem que tomar cuidado porque ele não pode ferver. Então melhor caixinha nesse caso, né? E até mais fácil de encontrar. E 3 colheres de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó, 70%, 50%. Sempre com esse cuidado, né? De Isso. ver o percentual, né? Delícia! Daí essa mistura que vai ao fogo. Além de gostoso, ele fica tão elegante que até agora também é uma boa sugestão para Páscoa, apesar dele não ser todo de chocolate. Exatamente. Mas é uma sugestão, né? Bacana. E as pessoas, tem muita gente que não, assim, agora eu conheço muita gente que não gosta de chocolate, por incrível que pareça. É verdade, tem. Ou gosta de poucas coisas e tudo mais. Então aqui a gente tem mais opções. Tem gente que encomenda bolos de maçã com nozes na Páscoa, porque não gosto de chocolate, acredito. não gosto de aquela colomba, nada disso. Então a gente vende muita coisa sem chocolate. Alternativo, na verdade. Exatamente. Então tem, tipo, esposas que pedem pro marido, ao invés do ovo, pedem um bolo de chocolate daqui ou de frutas, que é bem legal, bem diferente. Bom, você já misturou tudo, agora nós estamos aqui levando ao fogo. Exatamente. Então aqui tem que mexer sempre, não pode deixar, senão ele vai queimar no fundo e vai grudar também. Então não é legal. Tem que mexer. E quem não tem muita habilidade, vai começar a fazer agora e tudo mais, pode deixar no fogo bem baixinho, que aí não vai ter erro. Ah, entendi. É uma grande dica também, é verdade. E não aconselho a fazer essa calda no micro-ondas, derreter e tudo mais, porque o importante dela é você estar sempre mexendo para que vai ficando homogêneo, o chocolate derreta, homogêneo com doce de leite, que são texturas diferentes. Entendi. Para dar o resultado. Exatamente. Né? Essa receita é sua? Essa receita é minha. Aí você acabou que virou o carro-chefe, né? O Duetos, né? O Duetos. Que honra, né? Olha só. E essa calda é boa para qualquer coisa, assim. Um bolo de chocolate, a gente é nosso coringa aqui na cozinha. Ah, sim. Pro próprio bolo de chocolate, né? Pavê. E fica bonito, né? Fica bonito. Eu gosto do seu brownie também, que é muito bom. Tem mais, tem umas outras sobremesas aqui, que daqui a pouco eu tô lembrando. Os temperos das suas saladas, tudo é que é bom. Os temperos da salada as pessoas querem levar para casa, comprar. Mas é muito bom. A gente nem imagina, né? E eu faço umas trocas de vez em quando, sabe? Eu pego a sugestão do cardápio de um quiche com a outra salada e sempre bem atendida. É porque a intenção é que o cliente fique satisfeito, né? Às vezes você tem uma rejeição a algum alimento e tudo mais, a gente quer que o cliente fique satisfeito com a escolha dele. Então, se você já conhece também, porque a gente fica preocupado quando uma pessoa quer fazer uma troca muito diferente. Ah, não. Então a gente se preocupa às vezes um pouco, mas tem combinações que dão pra fazer ficam bem legais também. Nossa, fica linda, né? Fica brilhosa. E ela não fica mesmo, né, essa calda, né? Não fica líquida demais, ela fica mais cremosinha. Aí se você quiser deixar ela um pouco mais líquida, aí você põe um pouquinho mais de creme de leite. Entendi. Depois para um sorvete, né, uma cobertura. Mas aquela textura, essa textura que você mantém, ela dá uma elegância também no bolo, né? E dá pra, se você botar na geladeira, você consegue comer ela de colher. Ah! Então como se fosse um brigadeiro. O meu brigadeiro é só na colher, entendeu? Importante lembrar também que você trabalha
cercada com uma equipe aqui, né? Exatamente. Estão todos aqui. Obrigada por vocês também estarem aqui participando e parabéns por todas essas delícias que vocês fazem aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Você já desenformou o bolo. Isso. Agora a gente cobre com a calda. Aquela calda maravilhosa. Tá bem quentinha ainda. Então, já tá com a cobertura, eu tô aqui desesperada. Você tá em casa, você não tem noção do que tá acontecendo aqui. Eu reparo que você tem bota às vezes um detalhezinho que tá faltando aqui. O que é? Então, esse aqui é o cacau em pó. O mesmo que vai na massa, a gente deixa pra finalizar os pratos e tal, pra dar um toquezinho a mais. Né? Então, a gente coloca até pra... Por incrível que pareça, vai dar um sabor diferente, que vai ser um tom um pouquinho mais amargo. É o amarguinho dele, na calda. E fica mais bonito também. Agora, o importante é sempre colocar quando já tá mais um pouquinho frio. Ah, tá. Então ele vai... Entendi. Mas eu vou acrescentar aqui para as pessoas de casa verem como é que fica. Pode fazer também com a peneira. Em casa, coloco chocolate, mas com cuidado, senão vai tudo de um lugar só. Quem não tivesse esse utensílio aqui. Lucas, agora tá chegando a melhor parte. Você não tem ideia, entendeu? Eu vou ter que repetir, Lucas. Eu tô salivando, então é sinal de que tá muito bom. Peraí que eu já volto para experimentar essa delícia desse bolo do Etos. Gente, eu não me faço de rogada, chefe. Olha só, tô vendo aqui que tá o nosso bolo. E o que é isso aqui? Então, essa é a calda que a gente serve um pouquinho a mais quando o cliente quer, né? Quando vê um cliente desesperado. Exatamente, assim? porque a gente gosta muito da calda, então tem um plus de calda que aí você adiciona e vai acrescentando aos pouquinhos quando você vai comendo o bolo. Posso fazer uma coisa? Primeiro, o papo tá muito bom, a chefe Joana é maravilhosa, estamos sendo muito bem recebidos, mas eu não quero bater papo agora não, tá? Você que tá em casa aí, quer morrer de inveja? Ó. Espera aí, ainda não consegui experimentar. Tô tentando. Tem um monte de gente aqui nos bastidores só olhando. Você que tá em casa nem imagina. A casa tá lotada. Eu não tô nem aí, ó. Não é muito bom? Eu não consegui saber direito, mas antes de eu continuar, quero agradecer vocês aqui do Duetos por nos receber, parabenizá-los por esse trabalho lindo e posso vir outras vezes? Claro, tá sempre convidada. Então espera aí que eu vou dar meu parecer final, mas com a calda aqui a mais, que o Lucas já está de olho, não vai ganhar. O Lucas é meu louro José, sabe? Tô contando aqui também, tá, Lucas? Ó. Ai, sabe o que é o melhor de tudo? É ficar os nossos convidados aqui também, ó, babando por essas delícias. Mas eu já acalmei a doutora Elisama, doutor Gustavo, doutora Ana Carolina, que vocês já vão conhecer, que tem um outro bolo aqui conosco, que é lá da fábrica de bolo Valzira. Hoje o sabor é de formigueiro. Não é formiga, não, é só de mentirinha, gente. Aquele é cheio de pipoquinha. Estão tudo aqui me olhando. Inclusive, Luciano mudou de lugar hoje com o Kaique. Tem uma fila de gente esperando o bolo hoje, ó. Bom. Kaique já apareceu também.
Você que está em casa entendeu por que esses meninos me adoram? É por causa do bolo, gente. Por causa do bolo, por causa do café. Não é por minha causa, não. Se no seu programa tiver bolo e café, eles vão gostar de você também. Eu juro. Bom, brincadeiras à parte. Roda o nosso apoio cultural, porque já já eu volto aqui, ó, com esses 2 dentistas do bem para fazer um convite para você que tem filhos aí, ó, de 11 a 17 anos. Fica ligadinho. Roda o VT aí do nosso apoio. Você que está em casa não tem noção. Eu não resisti e estou aqui ao vivo e a cores. Sabe onde? Fábrica de Bolos Vó Alzira. Você acha que eu vou conferir um único sabor? Claro que não, porque são vários. E para falar a respeito do assunto, nada melhor que Marcelo, o responsável aqui pela loja. Eu queria saber a respeito da variedade de sabores que você tem aqui na sua fábrica. Como você falou, tem vários sabores mesmo. Tem mais de 15 sabores. Tem chocolate, avelã, prestígio, coco, abacaxi com coco, nozes, formigueiro, mesclado e assim vai. Tem muita coisa mesmo. E os nossos bolos são bolos caseiros. A gente fabrica com aquela receitinha caseira, receitinha da vovó mesmo. O grande barato disso tudo é porque realmente, conforme o Marcelo falou, é gostinho de bolo de avó, gente. Vocês não têm noção. Por isso que o legal é você vir aqui e conferir. Queria que você desse novos endereços da nossa loja Fábrica de Bolo Vó Alzira. Na rua 16 de março, na Travessa Cristal, loja 7. Tem também na antiga Galeria do Merci, que o pessoal chama também, né? Loja 13. E também tem agora em 3 Rios, no Shopping Américo Silva. Você quer conferir? Entenderam agora por que eu adoro esse bolo, né? Quer conferir? Já tem aí o endereço. O projeto Maturidade, coordenado por Silvana Coelho, atua desde 1996, promovendo a reinserção à cidadania, o resgate da autoestima da pessoa idosa através de atividades sociais, culturais e de lazer, visando a qualidade de vida, assim como chamando a atenção do poder público, empresas privadas e sociedade como um todo para a questão do envelhecimento saudável e digno. Neste contexto, estão inseridas as palestras, as caravanas, os bailes da felicidade, o encontro da maturidade, o programa Oi Gente, que vai ao ar diariamente às 10 horas na Rádio Imperial de Petrópolis, assim como o programa Viver Bem, exibido na TV Vila Imperial, às segundas-feiras, às 16 horas, fazendo valer o lema: dignidade para toda a vida. Informações, acesse www.projetomaturidade.com.br. Ai, olha só, vocês sabem que normalmente eu não uso papelzinho, mas é que o nome é difícil. Eu estou aqui com o Dr. Gustavo, porque eu quero falar sobre o nome dele. Dr. Gustavo Holdermal, ele vai corrigir. E doutora Ana Carolina Amaral, eles que fazem parte de um projeto maravilhoso chamado Dentista do Bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que bom. Antes de mais nada, eu queria saber que projeto é esse. Então, esse projeto é da Turma do Bem, da ONG, e aí vira o projeto Dentista do Bem, da ONG da Turma do Bem. Esse projeto acontece em 300 cidades no Brasil e mais 10 países da América Latina e Portugal. E nesse dia 28 a gente vai fazer essa mega triagem paralelo entre essas 300 cidades no Brasil e os 10 países mais Portugal. Então, era isso que eu quero saber agora. Nós falamos da ONG. O trabalho de vocês aqui em Petrópolis, em que consiste? Que convite é esse que vocês vieram fazer aqui para a nossa população? Nós somos os coordenadores do projeto aqui na cidade. São ao todo 29 dentistas voluntários que atendem nos seus consultórios as crianças, os adolescentes que vão ser selecionados por nós, né, e alguns outros voluntários no dia 28 de abril. Esses dentistas vão receber essas crianças nos consultórios e vão atender até que essas crianças completem 18 anos. São crianças entre 11 e 17 anos. Importante lembrar que são da rede pública, não é? Vocês comentavam isso comigo, são pacientes da rede pública de ensino
E no dia da triagem, eles têm que ir acompanhados de um responsável e levando um comprovante de matrícula em colégio público e um comprovante de residência também. Então, são 50 vagas para essas crianças, esses pré-adolescentes, vamos dizer assim, adolescentes. Isso. Né? Onde vocês... Essa triagem consiste em quê? Na maior necessidade? Esse é o critério de escolha? Como é que funciona? Sim, o critério, a gente vai avaliar quem tem a maior necessidade mesmo, maior problema bucal ali no caso, quem tem a pior condição financeira, que realmente não tem condições de pagar por esse tratamento, e quem está próximo do mercado de trabalho, numa idade próxima para conseguir um primeiro emprego, que precisa estar com um sorriso bonito. Ali. Nossa, isso também é super interessante, é pertinente essa observação, né? Sim, aí a gente está dando o critério de seleção a esse, dando prioridade a esses pré-adolescentes. Né? E essa seleção, né, essa triagem, essa escolha desses pacientes aí que serão contemplados, vai acontecer aonde no dia 28? Vai ser no Salão Paroquial da Catedral. O Padre Jaque até abriu a casa para a gente, tá ajudando a gente também a chamar esses jovens para lá para o dia. E eu queria fazer um convite também a todos que quiserem ir lá no dia, só aparecer acompanhado dos pais ou dos responsáveis, e entre 10 e 4 horas da tarde. A partir das 10 da manhã, então, até 4 horas, com o responsável, um documento que comprove a residência, né? Saber que é dos Petrópolis, e que comprove também que essa criança está matriculada na rede pública de ensino aqui de Petrópolis. Não precisa comprovante de renda, nesse caso? Não, porque a gente vai fazer uma seleção e nessa seleção tem um questionário socioeconômico que a gente vai preencher e a gente consegue ter essa ideia através desse questionário. Entendi. É importante lembrar quem está em casa que a ideia não é aqui estar invadindo a privacidade de ninguém. É exatamente assim, saber o critério, né? Já que é uma ONG, já que tem esses voluntários, são 29 voluntários. Aqui em Petrópolis são 29. Sim. É um número expressivo, né? É verdade. E a gente tem vontade, a gente quer trazer mais profissionais também para se tornarem voluntários e a gente conseguir fazer essa rede crescer. Né? Mais crianças poderem ser atendidas, mais dentistas atendendo nos seus consultórios. Quanto mais a gente conseguir a ajuda, melhor, né? Nossa, sem dúvidas alguma. Olha só, então, terça-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde. Aliás, hoje vocês estavam no programa do Padre Jaque, né? Tive a oportunidade de ouvi-los um pouquinho lá. Padre Jaque, aí, um beijão para você, aí, por essa dica até trouxe aqui pra gente. E, então, terça, de 10 da manhã às 4 da tarde, no Salão Paroquial lá da Catedral, São Pedro de Alcântara, vai ter essa triagem. E aí, a exemplo da doutora Elisama, também quero deixar um dever de casa. Depois vocês trazerem aqui pra gente o resultado desse trabalho, pode ser? Com certeza, a gente traz. Trazer esse resultado e cenas dos próximos capítulos, porque tem outras parcerias aí, outros convites que vocês já aceitaram fora do ar, mas eu vou ser boazinha aqui, não vou... Não, momento da maturidade, aguarde, Memórias com Sabor. Pronto, falei. Olha só, vocês querem deixar o telefone de vocês para contato, para o consultório de vocês? Fique à vontade. O nosso consultório é no edifício Werneck, na rua Marechal Deodoro, sala 215, o número do prédio é 195, e o telefone é 2237-6719. Porque às vezes alguém também quer ir lá fazer alguma consulta, né? Sim, é lá o nosso consultório e também a sede da ONG aqui em Petrópolis, é onde a gente trabalha, onde a gente coloca o projeto funcionando. Ah, então eu vou lá conhecer, posso? Com certeza. O nosso consultório está de portas abertas para você. Tá bom, gente. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho magnífico que vocês fazem, tá? E usem e abusem do nosso espaço, que aqui a ideia é essa mesmo. Por isso que o nome do programa é Viver Bem. É para trazer pessoas que têm trabalho sério aqui na nossa cidade, que fazem a diferença. Obrigada mesmo, tá? Obrigado você abrir esse espaço pra gente. E aproveita e fica mais um pouquinho, que vocês vão comer um pedaço de bolo. Mas agora, para você que está em casa, mais um capítulo aí do nosso quadro Conhecendo Petrópolis e, claro, com o nosso querido professor Joaquim Eloy. Roda o VT. E hoje, aqui no quadro Conhecendo Petrópolis, nós estamos na rua Paulo Barbosa e aqui com o nosso querido professor, historiador Joaquim Eloy. Joaquim, tudo bem? Estamos na rua Paulo Barbosa, no Centro Histórico de Petrópolis, uma das ruas mais importantes do município. Então, olha só, você que está em casa já vai saber aqui por que o nome Paulo Barbosa, quem foi Paulo Barbosa, porque o nosso professor está aqui para conferir.
o nome dessa rua que nós estamos? Paulo Barbosa. E você sabe por que ela se chama Paulo Barbosa? Não sei. E por que esse nome, Paulo Barbosa? Não sei. Tem vontade de saber? Tem. É? Aham. Apesar de eu morar 15 anos aqui, mas não sei não. Por acaso você sabe por que ela se chama Paulo Barbosa? Por causa do político, eu não tô me lembrando agora. Não. Prefeito, talvez. Aham. Ele é um deles. Quer saber por quê? Por que Paulo Barbosa? Paulo Barbosa da Silva foi um dos 3 fundadores de Petrópolis, junto com Dom Pedro II e o Major Júlio Frederico Keller. Ele morava nesta rua, na época em que ele estava vivo, a rua recebeu o nome de Rua do Mordomo, para depois, já na República, passar a ter o seu nome Paulo Barbosa. Essa rua já teve outros nomes, então, conforme o senhor falou. E hoje nós estamos aqui conferindo tudo isso aqui que faz parte da nossa história, não é isso, professor? Faz parte, a homenagem é das mais justas a Paulo Barbosa, o nome de uma das ruas principais do Centro Histórico. Aqui, gente, eu tô rindo aqui porque, ó, tá cheio de gente fazendo a festa. Todo mundo querendo saber por que o nome da rua é Paulo Barbosa, Doutor Porciúncula. Então, tudo aqui, ó, querendo saber, assiste o programa Viver Bem. E já que eu estou falando no Viver Bem, você aí, ó, quer assistir a reprise desse programa? Quarta-feira, às 9 horas da noite, sexta-feira, às 11 horas da manhã, ou pelo nosso site www.projetomaturidade.com.br. Estão todos os programas lá, você pode conferir. Eu estou indo embora, não sente saudade, porque segunda-feira eu volto. Tchau, gente! Mua!